Bom, pessoal, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Olha, eu quero trazer algo da parte de Deus para a minha vida e sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero falar sobre um assunto aqui, ele já até assim, já aconteceu, já tem bastante tempo, né? É um encontro de duas personalidades e tal, bem conhecidas no Brasil, aqui eu não posso citar nome e tal. E um é um grande. Eu já ouvi muitos programas de rádio dele, bacana mesmo, né? E uma pessoa muito conhecida na área do ensino teológico no Brasil, né? Eu acompanhei bastante, gostava muito do programa dele. E uma outra personalidade que é uma pessoa que tem uma importância, não vou tirar a importância da questão do conhecimento de locais, e Israel e tudo mais, bem conhecido sim nessa área, porém ele é um herético, simplesmente isso, simplesmente ele é um herético, ele pertence a um segmento religioso herético e não tem como, você pode ter amizade, mas comunhão espiritual não vai bem não, e a gente entende que aquilo, bom, pelo menos é a minha percepção, é de que é uma conveniência entre duas pessoas ali, um que tem um tanto de pessoas e tal. Infelizmente, hoje em dia está muito assim. Mas eu quero ler um texto aqui das Sagradas Escrituras para mim, para você, para nós termos entendimento. Ó, a mensagem, a ideia do ensino aqui é Filipe e o herético Simão. Em Atos capítulo 8, eu não vou ler tudo, Atos capítulo 8, verso de número 1 diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos, né, foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Bom, o que tem a ver esse texto aqui? Tem a ver que Filipe, ele era um dos diáconos, foi levantado. Estevão morre aqui no capítulo de número 7 de Atos, e aqui 8, Filipe, ele, por conta própria, ele vai seguir a continuidade de pregar o evangelho, levar a palavra do Senhor. Aí Filipe, ele vai para Samaria, isso a gente encontra aqui no verso de número 5. Ele desce para Samaria, vai lá pregar e tal. Algumas pessoas começam a se converter. Então, porque a palavra de Deus já estava naquele lugar, e assim as pessoas judaicas começaram a crer através de Filipe. Faltavam alguns detalhes. Do verso de número 9 até o verso de número 13, eu não vou ler tudo aqui, o Filipe encontra uma personalidade, uma persona, uma pessoa conhecida ali, daquele lugar. Eu vou ler aqui o verso de número 9, ele diz assim, ó: E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido gente de Samaria, dizendo que ele era uma grande personagem. Então, ele se torna uma personagem por causa daquelas pessoas. Ele era um mágico, ele fazia aquilo ali, os truques e tal, mas aí chega Filipe na cidade. Então, ele vai se aproximar. Ele vai se aproximar daquele que tem a verdade, que é Filipe, né? Ele vai se aproximar dele, vai tirar proveito daquela situação, porque na realidade o Simão era um mágico, ele é um herético, simplesmente isso. Não dá para ter comunhão. Mas ele andou um tempo ali. O verso de número 14 diz assim para nós, ó: Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Aqui a gente recebe uma coisa muito interessante aqui. Aquela igreja que estava na mão de Filipe, ela nem sabia quem era, depois você pode ler o texto, não sabia nem quem que era o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então, tiveram que mandar João e Pedro, ou seja, alguém mais maduro para resolver. Tem vezes, nesse vídeo que eu vi esses dois irmãos, irmãos, né? Eles se declaram irmãos em Cristo ali. Eu vi eles muita animosidade. Pastor, a gente tem que ser rude. Não, não é isso. A gente tem que amar as pessoas, mas não aceitar o que elas ensinam. E caiu o contexto desse pastor, desse líder, caiu muito no contexto daqueles que são apologistas, defensores da fé. Caiu bastante, perdeu um pouco de credibilidade, mas é aquele negócio.
é um mundo meio business, né? Vamos dizer assim, ó, eu perco aqui uma meia dúzia, mas eu ganho 100 lá na frente por causa dele, porque eu estou com ele. Eu não quero acreditar que seja isso, não. Eu estou fazendo uma dedução. Fazendo uma dedução, mas porém não dá para esconder que não seja algo assim. Bom, a igreja que estava em Jerusalém, ela envia Pedro e João, que eram mais fortalecidos na doutrina dos apóstolos. Aí que está a diferença. São esses que vão fortalecer. Aí o Simão, no verso de número 18, diz assim para nós, ó, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Você vê que ele não era convertido. A intenção dele não era boa. Ele, a mensagem de Filipe era forte, ele encostou em Filipe, queria ganhar aquilo de Filipe, mas viu que dos apóstolos era muito maior, porque agora eles estão recebendo o Espírito Santo. É interesseiro, é interesse financeiro, e na realidade não quer, não tem aquele interesse de salvação, de levar alguém para a glória. É um interesse muito mais monetário. Infelizmente, isso aconteceu e a pregação de Filipe eles não conheciam. Aí, interessante, vai acontecer uma coisa. Então, ó, depois que Filipe faz aquela situação, os apóstolos chegam lá e tal, o verso de número 25 diz assim para nós, ó, a palavra do Senhor diz assim, ó, tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Então, olha, precisou deles ir refazer aquilo que Filipe tinha começado a fazer e tal, estava faltando. Agora, o verso de número 26 é a chave aqui depois dessa situação. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserta. Agora ele vai encontrar um prosélito, um homem convertido ao judaísmo, uma pessoa mais madura na fé, diferente dos samaritanos, alguém que tinha a doutrina da palavra, para ele ser batizado, para ele entender Jesus, para compreender. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que Filipe vai amadurecer no ministério porque vai precisar daquilo que os apóstolos têm. E o que acontece com Simão? O Simão ali, ele ficou na história. Então, aquela união, eu quero me frisar muito em cima disso. Aquela união não foi uma união legal, apesar do ministério estar bombando aquela coisa toda. Então, eu vejo, ao meu ver, que essa união desse pastor que assim no conhecimento maravilhoso, muito bom, programa de rádio tremendo, e juntou com um arqueólogo herético, para mim foi um casamento não muito legal diante das que lembrando, não é questão de amizade, não é questão de ser amigo do outro, abraçar, é comunhão. E essa palavra do Senhor não nos autoriza a termos. Essa palavra do Senhor condena. Até o nosso próximo vídeo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Fui.